E aí, meu querido, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no canal. A gente vai começar uma série de aulas, pode ser um mini curso se você quiser, pode expandir para algo maior se você achar interessante, vai depender de vocês. Mas a gente vai ler poemas e vai tentar interpretar esses poemas sem aquela preocupação de ter que acertar uma questão sobre, sabe? Alguns poemas que estão aqui, quem já fez aula comigo, já viu eu falando sobre eles na aula, mas aí é a tentativa de encontrar a característica da escola literária, de ver uma estratégia que funcione sempre, não é o que eu quero aqui. Tanto que você vê que eu não tô nem no meu tom de voz habitual, não tô fazendo aquele grande chamariz com aquele alarde, vamos lá galera e tal. Não, é para quem quiser conversar sobre poesia. Porque eu acho que se você tiver essa habilidade de entender o que um poema quer de você, entender que ele não tem essa objetividade, isso pode te ajudar em um monte de prova, Enem, vestibular e tudo mais. Cá entre nós concorda comigo que a maioria dos professores de literatura que você conhece vão melhor que você nas provas, né? E o que ele tem a mais do que você, além do que você estuda? É essa capacidade de pegar um poema e dissecar ele, né? Então eu vou tentar fazer isso com você, beleza? Vamos para a primeira? O poema é Soneto, de Álvares de Azevedo, e diz assim: pálida, a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era a mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Quando a gente lê esse poema, a primeira interpretação que a gente faz é uma coisa meio macabra, né? A gente tem alguém que está observando o destaque para um ambiente no início, né? Existe uma mulher pálida, ela está à luz de uma lâmpada que é sombria, então é uma lâmpada escura, talvez, não tem muita iluminação. Ela está num leito de flores, talvez uma cama com várias flores em volta. A lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Eu faço uma relação com a lua e talvez com a palidez dela e digo que ela está dormindo, mas ela está dormindo nas nuvens do amor. Então já fica aquela inquietude desde a primeira estrofe. Será que ele está falando com uma mulher que está dormindo realmente ou ela está morta? Porque existem expressões aqui que nos remetem a isso, né? Um leito de flores, dormindo nas nuvens do amor, então dormir nas nuvens remete a ir para o céu, talvez morte. A gente continua. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Será que isso é literalmente as águas levando o corpo dela? Será que morreu afogada? Será que é algo do tipo? Era um anjo entre nuvens da alvorada. Eu tenho nuvens de novo. Que em sonhos se banhava e se esquecia. Então de repente ela não está na maré das águas levando mesmo, ela está só dormindo. Se banhando em sonhos, se esquecendo. Quando a gente está dormindo, a gente esquece dos problemas ao nosso redor. Na terceira estrofe, era mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo. Então aqui eu tenho um indicativo de que ela abriu os olhos, né? Apareceram os negros olhos dela porque ela abriu os olhos. Talvez o seio palpitando remeta a ela estar respirando. Então não estava morta, ó. O seio está palpitando, ela abriu os olhos, formas nuas no leito resvalando. Isso deve ser uma referência a que ela se mexeu, talvez seja essa a referência. Aí na última estrofe parece ter a decisão definitiva, né? Ela tá acordada, ele tá falando com ela, ó. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Então ela tá rindo dele. Deve ser porque, sei lá, tomou um susto com ele fazendo alguma coisa. Ela tá rindo da bobice dele ali, de ficar observando ela. Por ti as noites eu velei chorando. Se ela estava só dormindo e acordou, por que ele velou ela, né? A gente vela as pessoas que já se foram. Eu velei as noites chorando, passei as noites inteiras te velando porque você morreu. Por ti, nos meus sonhos eu morrerei sorrindo. Então, eu também vou morrer pensando em você, eu só vou ver você nos meus sonhos. O que será que aconteceu nesse poema? Será que ela está viva, acordou ali, e ele faz uma brincadeira em relação à morte? Será que ela já morreu e ele está se referindo a ela e talvez ele sonhou com ela, pensando nela, assim? O que pode ter acontecido, né? O título dessa nossa aula, dessa nossa reflexão é: a mulher amada a quem ele se refere, ela está dormindo ou ela está morta? E aí os alunos ficam tentando descobrir qual é a resposta certa, né? Tentando procurar pistas no texto que digam que é um ou que é outro. Não, professor,
Ela tá morta, porque se ele velou chorando ela, quem velou é porque ela tá morta, não tem como ela tá viva se ele velou ela. Aí outros vão lá e dizem, não, professor, com certeza morta ela não tá, porque ela riu dele. Se ela riu dele, então não tem como ser. E aí fica-se aquela briga, né, tentando ver argumentos para um lado, argumentos para o outro, de quem que tá certo. Poesia não é sobre isso, né? Você não tá lendo um livro de biologia, você não tá lendo um livro de história, que tá contando fatos e narrando fatos. A obra poética, ela quer causar uma sensação. E qual é a sensação que esse poema causa? O desconforto entre não conseguir estabelecer se essa mulher está dormindo ou morta. E aí, a reflexão que nos causa esse poema é: e qual é a diferença da morte para o sono? E por que existe o eufemismo da gente dizer que quem se foi desse plano está dormindo eternamente? O que é morrer se não dormir para sempre, né? Eu nunca morri, não sei você, mas qual deve ser a sensação? Tá, professor, deve envolver muita dor. Sim, mas a dor é enquanto você está vivo ainda. Eu quero saber quando você morre. Será que não é a mesma sensação que quando você dorme? Então, o que é isso? Agora, usando um pouquinho de conteúdo, o que os poetas da segunda geração defendiam? O que eles trabalhavam? Esse mal do século, esse pessimismo, a morte como idealização para uma vida que é ruim. Não é exatamente o que Álvares de Azevedo está fazendo aqui, deixando você confuso em relação à morte ou ao sono, dizendo que no final das contas pode ser que seja a mesma coisa? A diferença é que a morte é um sono do qual você não volta? Então, qual é o grande problema da morte? Eu tenho muito medo de morrer, professor. Sim, mas todos nós vamos morrer, né? É uma certeza. Qual é o grande medo da morte? Eu tenho medo de sofrer, tenho medo de sentir dor. Sim, mas será que é? Como é que será que é, né? Será que a morte é pior para quem vai ou para quem fica? Nós temos um eu lírico que certamente está lamentando alguma coisa. Ele sofre, dá para ver isso no poema. Então, quem que sofre mais? Será quem vai ou quem fica? Olha quantas perguntas surgem disso, né? E aí você que está vendo esse vídeo talvez pense assim, eu não estou interessado nesse tipo de discussão, de ficar refletindo, professor. Eu quero acertar a questão na prova para me livrar, etc e tal. Não, então tá. Então quando for um poema muito aprofundado, aceita que você não vai acertar. Porque a gente está falando do mais alto grau de complexidade de uma construção literária. Assim como tem questões de física muito difíceis, tem questões de filosofia muito difíceis, tem questões de literatura que são muito complexas. E elas não são feitas para você marcar uma resposta no Enem ou no vestibular. E talvez a gente tenha que refletir sobre isso. Então qual é o efeito que esse poema me causa? O que ele me provoca, né? Esse poema faz com que eu reflita sobre a morte, sobre vida e morte, que eu compare a morte com o sono, né, que eu pense que ninguém não gosta de dormir. Dormir é uma coisa boa, a gente acorda mais descansado, o soninho é gostoso, mas a morte é tão temida. Então comparar, aproximar essas duas coisas, para talvez refletir sobre o fato de que a morte é algo natural, assim como ir dormir, e que vai acontecer para todo mundo, né? O que mais que esse poema me mostra? A escolha de palavras cuidadosamente feita para confundir. No momento que você vai lendo o poema pensando sobre isso, tentando decidir se ela está morta ou dormindo, você vai trocando de ideia a todo momento no poema, né? Professor, daí tu vai me dizer que o Álvares de Azevedo, na hora que ele foi escrever, ele pensou nisso. Veja bem, não depende de ele ter pensado ou não. Não depende de qual foi a intenção dele quando construiu. Interpretar um poema, nesse caso, não é sobre o que o autor pensou enquanto ele escreveu. Quer dizer, então se nós voltarmos no tempo, conseguirmos conversar com Álvares de Azevedo, perguntar para ele, Álvares de Azevedo, foi isso que tu pensou quando tu escreveu? Se ele disser que sim, a interpretação do Lauro tá certa, e se ele disser que não, a interpretação do Lauro tá errada. Não. No momento que você escreve um poema e entrega ele para o mundo, os efeitos que vão ser causados nas pessoas que leram são diferentes, né? Isso pode ter associações diferentes. A gente sempre fala que a interpretação ela é livre. Aqui a gente está falando não de uma interpretação como a que você precisa fazer nas questões do Enem, como você interpreta as alternativas. A gente está falando de uma interpretação livre de um poema, no quanto esse poema te toca, no efeito que ele te causa. Lembra, já que você quer estudar, que poema predomina a função poética. Não é sobre a informação que se quer transmitir com objetividade. Você está tentando encontrar a função referencial no poema. Qual foi a informação que o Álvares de Azevedo quis transmitir com objetividade? Que ela está morta ou que ela está dormindo? Você quis encontrar objetividade, realismo. Não, a gente está falando de romantismo, de idealização.
Não é sobre isso, é sobre o efeito que te causa, o impacto que o poema te causa ou não. De repente você não se deixa impactar por o poema, mas eu acho que se você não se impacta por poema, você não tá mais vendo esse vídeo. Você já desistiu dele e foi fazer outra coisa. Então, ler um poema é pensar em possibilidades de análise e de interpretação que eu posso eu mesmo ter a partir dele. Isso me faz refletir sobre a minha morte. Então eu fico lá depois de ler um poema como esse, pensando em tudo que eu quero construir, no que vale a pena, no que não vale a pena. Um dia eu não vou estar mais aqui, o que eu vou deixar para esse mundo, né? Vale a pena fazer esse vídeo ou não vale a pena? Se eu vou morrer um dia mesmo, eu vou morrer sem fazer, mas Laura, eu acho que fazer esse vídeo não vai valer a pena porque o algoritmo não vai entregar muito. Que se foda o algoritmo, eu quero fazer, porque de repente isso aqui vai ficar aqui no YouTube. E daqui a não sei quantos anos eu vou estar morto já, e quem quiser ter acesso vai poder, entende? É isso que ele te permite pensar a partir daquilo que você estabeleceu. E é isso que um poema faz. Então, se você vai tentar interpretar um poema com uma visão objetiva, não vai dar certo. Você vai estar tentando procurar qual é o certo. E ele não foi feito para ter um certo. Ele foi feito para nos provocar um impacto. Claro que isso não significa que você possa fazer qualquer interpretação, né? Também não é assim, então pode tudo. Não, esse poema é sobre futebol. Não é sobre futebol. Não há nenhum indício de que ele seja sobre futebol. Não há nenhuma palavra apontando para isso. Professor, mas e se eu fizer uma interpretação aqui e te apresentar de que ele pode ter a ver com futebol e que as nuvens, na verdade, são uma metáfora para o gol? Se você conseguir defender essa interpretação, eu aceito ouvir. Mas você tem que defender ela com argumentos como eu defendi aqui. Eu puxei a análise da confusão que ele quer nos causar para promover uma reflexão sobre a morte. Então, na minha opinião, não é nenhum poema sobre se declarar para a mulher amada. Não, isso é só o pano de fundo. O grande objetivo é a reflexão sobre o que é a morte. Essa é a grande sacada. Então, entende? Isso é literatura, isso é a gente discutir literatura, isso seria a gente se reunir agora e propor uma roda de conversa sobre esse poema. Então, como não é possível a gente fazer essa roda de conversa, afinal de contas estamos distantes, né? Você provavelmente não está nem na mesma cidade do que eu. Vamos fazer essa roda aqui nos comentários. Me diz o que esse poema te passou, se você teve essa mesma sensação, se você quando leu ele pela primeira vez pensou sobre isso, ou se só agora assistindo a esse vídeo é que você parou para pensar. Comenta para eu saber, né? Não é nem para comentar para dar mais engajamento, para entregar o vídeo, não. Comenta para eu saber. O que te causou? Tem mais alguma coisa que você viu nesse poema que te passou assim, uma sensação e que você queria comentar? E aí eu comento de volta dizendo o que eu achei disso, né? Vamos tentar entender um pouco melhor como é a poesia e que sentidos ela pode nos provocar e como ela pode contribuir para a gente melhorar, né? Porque quando a gente reflete sobre essas coisas, a gente também evolui espiritualmente em relação a isso. Então me passa essa sua opinião e a gente vai conversando por aqui. Em breve, se vocês gostarem desse formato, eu trago outros vídeos com outros poemas que eu gosto muito pra gente comentar. Esse poema de Álvares de Azevedo é bem emblemático. Eu lembro da primeira vez que eu li ele, já me causou essa sensação. Quero saber pra você como é que foi. Um beijo e até a próxima.